Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e dando sequência a uma série de aulas sobre geometria analítica, hoje nós veremos elipse, a definição, os elementos e a equação. Espero que vocês compreendam, espero que vocês gostem e me ajudem compartilhando, curtindo e deixando os comentários de vocês, ok? Vamos lá? Elipse, definição, elementos e equação. O que é elipse? É um conjunto de pontos cuja soma da distância entre esses pontos com a distância entre cada um de seus focos é constante. Bem complicado de entender, né? Mas vamos tentar entender isso aqui na prática? Em primeiro lugar, o que é uma elipse? A elipse é uma cônica. Imaginem que eu tenho um cone, aqueles cones que ficam no trânsito, certo? Que tem a base circular, e eu faço com um plano, como se fosse uma folha de papel, cortasse esse cone. Mas eu não vou cortar na horizontal, eu vou cortar de forma inclinada. Quando eu cortar, o desenho desse cone vai ser uma elipse. É como se fosse um círculo achatado. Aqui eu tenho um cone cortado na diagonal. Notem que, embora a base dele seja circular, quando eu faço esse corte, ele fica achatado, ele não fica redondo, tá? Ele não fica circular, ele não fica uma circunferência. Se eu tivesse feito esse corte na horizontal, ficaria uma circunferência. Mas como eu fiz um corte como se fosse um papel, passando nele aqui, uma folha de papel cortando, ele vai ter esse formato achatado, tá? Então nós temos a elipse, por isso que a gente diz que ela é uma cônica. Como é que eu faço para achar uma elipse? Eu tenho aqui dois pontos, F1 e o F2, que eu vou chamar de foco. Eu tenho aqui um pedaço de barbante. Esse pedaço de barbante vai definir o tamanho da minha elipse. Esse pedaço de barbante eu vou chamar de 2A, ok? Então entenda, esse barbante aqui é 2A. Como é que isso aqui vai formar uma elipse? Então eu peguei, botei um pedaço de barbante do foco 1 até o foco 2. E eu vou fazer um ponto, outro ponto. Notem que cada ponto que eu faço é com o mesmo barbante, tá? Então vou botar aqui um ponto 1, tá? A distância do ponto 1 até o foco 1 e o foco 2, imagino que aqui seja o ponto 2. Ó, é sempre o meu mesmo barbantinho que está sendo esticado e formando vários pontos. Quando eu chego aqui no centro, ó, no meio, entre o foco 1 e o foco 2, eu consigo o ponto que ele divide exatamente ao meio o meu 2A, ou seja, o meu barbante, tá? Então, esse aqui, ele divide exatamente ao meio. O pedaço que eu tenho para a direita é o mesmo pedaço que eu tenho para o lado esquerdo. E eu continuo fazendo meus pontos, tá? E cada ponto que eu faço tem essa característica. Todos vão ter a mesma distância, ok? Como é que eu faço agora para ter a minha elipse? Basta eu circular, olha. Eu vou pegar aqui o meu barbante e vou formar a minha elipse. Pronto. Formei a minha elipse através de um barbante sendo puxado. Ou seja, todos os pontos que eu fiz na minha elipse, essa distância de cada ponto até o foco 1 e o foco 2 é a mesma, olha. Quando eu chego aqui no meio, ó, cheguei aqui no meio, a distância é a mesma que eu tenho, é o meu foco 1, do foco 2 ao foco 1, mas esse pedaço que sobrou aqui era aquele de lá. Ou seja, quando eu estou aqui no meio, na horizontal, eu tenho todo o comprimento da minha elipse, tá? Agora, vamos colocar essa elipse num plano cartesiano para a gente entender melhor todos os elementos da elipse. Bem, agora eu tenho a minha elipse dentro de um plano cartesiano. O que é plano cartesiano? Abscissa e ordenada. Lembra? Plano cartesiano, o eixo das abscissas
o eixo das ordenadas, eixo dos x, eixo dos y. Aqui a minha elipse está no centro, tá? No encontro dos eixos x e y. Agora nós vamos analisar cada um dos elementos a partir do nosso plano cartesiano. Então nós temos aqui os focos, o foco 1 e o foco 2, que são focos. São os pontos através dos quais eu dou origem à minha elipse, tá? A partir desses dois pontos foi que eu coloquei aqui o meu barbante para poder formar a minha elipse. Vértices. Eu tenho aqui 4 vértices. Eu tenho o A1 e o A2, que estão no eixo dos x. E tenho o B1 e o B2, que estão no eixo dos y. Então, quem são os meus vértices? A1, A2, B1 e B2, tá? A1, A2, B1 e B2, que estão justamente no eixo dos y e no eixo dos x. Eixo maior. Olhando para cá, quem é o meu eixo maior? É o do que vai do A1 até o A2. Então, o meu eixo maior é o A1 até o A2. Esse A1 até o A2, olha para cá. Ele é exatamente o tamanho aqui do meu barbante. Ó. Esse pedacinho que está faltando está aqui, ó. Então, ele é o tamanho do meu barbante. Então, eu vou dizer que A1 e A2 é igual a 2 vezes o A. Eu vou chamar esse pedaço aqui de A, esse pedaço todo aqui de A. Então, aqui eu tenho A e o lado de cá é A. Então, do 0 até o meu A2 eu vou chamar de A. E do 0 até o meu A1 eu vou chamar de A. Então, eu tenho um total de 2A. Esse barbantinho aqui, ele mede 2A, que é a distância do A1 até o A2. Então, A1, A2 é igual a 2A. E o eixo menor? O eixo menor, olha para cá. Eu vou chamar esse aqui de B e esse aqui também de B, ó, que é o B1 e o B2, certo? O eixo menor vai aqui do B1 até o meu B2. Então, esse lado aqui é B, esse aqui é B. Então, meu eixo menor, ele mede 2B, o B1 e o B2, que é igual a 2 vezes o B. E a distância focal? A distância focal é a distância entre o foco 1 e o foco 2, que eu vou chamar de C. A distância do foco 1 até o 0 é C. A distância do 0 até o foco 2 também é C. Ok? Então, a distância focal é do foco 1 até o foco 2, que é igual a 2C. Então, nós temos aqui o A, temos o B e temos o C. O A é toda a distância do 0 ao A2, do 0 ao A1. O B é toda a distância do 0 ao B2 e do 0 ao B1. E o C é a distância do 0 ao F2 e do 0 ao F1. É a distância entre os focos, é a distância focal, ok? Excentricidade. A excentricidade é a capacidade que a minha elipse tem de ficar mais arredondada ou mais achatada. A excentricidade, esse é o E de excentricidade, vai de 0 a 1. Quanto mais perto do 0, mais redondinha é a minha elipse. Quanto mais perto do 1, mais achatada a minha elipse vai ser. Tá? E esse barbante, ele muda de tamanho? Sim. Quanto maior o meu barbante, olha, maior vai ser a minha elipse. Então, esse 2A aqui muda de tamanho, tá? Eu posso ter, embora seja sempre fixo nessa elipse aqui, esse 2A não vai mudar. Ele sempre vai ser 2A. Mas ele pode medir 30 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, 10 metros. Vai depender. Eu só estou mostrando que dependendo do tamanho do meu barbante, vai ser a minha elipse. Dependendo do meu 2A, ou seja, dependendo dessa distância aqui, eu vou conseguir fazer uma elipse maior ou uma elipse menor, tá? Mas a distância sempre vai ser
2A, ou seja, o A mais o A. Essa sempre vai ser a distância da elipse, 2A. Então, a minha excentricidade, ela é definida por excentricidade é igual a C sobre A. Então, quanto maior a excentricidade, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais achatada vai ser a minha elipse. Quanto mais próximo de zero, quanto menor, mais próximo de zero, mais arredondada vai ser a minha elipse. Bem, o que mais eu posso dizer? A distância do ponto, qualquer ponto, vou botar aqui no ponto 1, tá? Até o foco 1 e o foco 2 sempre vai ser igual a 2A, ou seja, essa distância sempre vai ser igual ao tamanho do meu barbante, tá? Vou pegar um outro ponto aqui, ó. A distância desse ponto aqui até o F1 mais o F2, ó, essa distância aqui sempre vai ser 2A, sempre vai ser o tamanho deste barbantinho, ok? Bem, nós podemos ver também aqui o eixo maior. O meu eixo maior é A1, A2, que é 2A, que é A, aqui é o A. Então, quando eu tenho só a metade, ou seja, só esse pedaço, do 0 até o A2, ou do 0 até o A1, eu vou dizer que eu tenho um semi-eixo. Semi-eixo. O semi-eixo vale A, e aqui o semi-eixo é na vertical. Ó. Semi-eixo, semi-eixo. Porque se o B1 até o B2 é 2B, o semi-eixo mede B. B e mede B. Então, o semi-eixo aqui também mede B. Semi-eixo mede B. Bem, uma outra informação que vocês precisam ter, aqui ó, quando eu coloco o meu 2A, aqui ó, minha linhazinha aqui no B2, eu formei aqui, olha, um triângulo retângulo. Vocês conseguem ver? Ó, essa distância aqui, ó, até o meu foco, um pouquinho torto, mas está aqui. Eu formei um triângulo retângulo. Quem são os elementos desse triângulo retângulo? Eu tenho um cateto, um lado que se chama C, que vai daqui até o foco 2. Eu tenho um cateto que eu vou chamar de B, e esse cateto aqui, que está de frente para o ângulo de 90 graus, que seria a hipotenusa, ele vale A. Por que A? Porque é essa medida aqui, ó. Vendo? Eu não estou dividindo ao meio aqui? Ó, então é a mesma coisa que essa medida A. Então eu tenho aqui, a hipotenusa vai ser A, e os catetos vão ser B mais C. Isso lembra o quê? Teorema de Pitágoras. Olha, é um triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, em determinado momento, nós vamos utilizar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o C? É a distância do 0 ao F2. Quem é o B? É a distância do 0 ao B2. E quem é o A? É do B2 até o F2, ou pode ser para o outro lado também, ó. Pode ser negativo, tá vendo aqui, ó? Do F1 também vamos ter aqui um triângulo retângulo, em qualquer um dos 4 quadrantes, tá? Eu vou ter um triângulo retângulo. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras que a gente vai aplicar aqui. Bem, eu acho que essa primeira parte deu para entender, né? A definição, que é uma elipse, os elementos de uma elipse, os focos, F1, F2, os vértices, que são os 4 pontos do meu eixo X e Y, tá? 2 no X e 2 no Y, são os meus vértices, A1, A2, B1, B2. O eixo maior, que nesse caso aqui vai do A1 ao A2, que é todo o comprimento da minha elipse, que eu vou chamar de 2A, tá? E o semi-eixo, que é a metade da minha elipse, eu vou chamar de A. E o eixo menor, que é o eixo que vai do B1 ao B2, é o meu pedacinho menor. E o semi-eixo, que é a sua metade, é B. A distância focal, que eu vou chamar de C, que vai de F1 até F2, cada um é C, então eu tenho 2C. A distância focal entre F1 e F2 eu vou chamar de 2C. Do 0 ao F1, C. Do 0 ao F2, C. Então, distância total, 2C. Essa distância focal aqui, ela sempre vai ser menor que o 2A, tá? Porque o 2A é o meu barbante. Se o meu barbante fosse desse tamanho aqui, eu não teria como esticar para fazer a minha elipse.
Então, a minha distância focal sempre vai ser menor que 2A, tá? Então, a distância focal sempre é menor que o meu 2A, que o meu barbante, ok? E excentricidade, que é a capacidade que ela tem de ficar quanto mais para o centro, tá? Quanto mais redondinha ela fica. Quanto mais perto do 1, ela vai ficando mais achatada. Lembrando que a elipse é uma cônica, por causa do corte, ela pode ser obtida através do corte de um plano em um cone, tá? Então, ela é considerada uma cônica, ela faz parte da geometria analítica. O que é geometria analítica? É quando envolve figura geométrica, plano cartesiano e uma equação com letras, ok? Bem, vamos ver agora qual é a equação reduzida da elipse. Nós temos que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse. Quem é a ao quadrado? É a distância que vai do meu 0 até o meu A1 e do meu 0 até o A2. A gente está falando aqui de uma elipse com o centro na origem, tá? No ponto 0, que está centralizada aqui entre os 4 quadrantes. E o y ao quadrado sobre b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? É a distância que vai do 0 ao B2 e do 0 ao B1. Essa distância aqui é o semi-eixo, tá? Esse aqui é o semi-eixo A e esse aqui é o semi-eixo B. Vai ser igual a 1. Sempre? Sim. Mas e quando a minha elipse ela está no outro formato? Ela está aqui, tá? Aqui é o B, aqui é o B, aqui é o A, aqui é o A, e o ponto focal agora está no eixo Y, tá? Não está mais no eixo X. Então, como é que vai ficar a minha equação nesse caso aqui? Vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado. Não vai ficar a ao quadrado. Por quê? Porque agora eu estou falando desse lado maior aqui, ó. O lado maior vai ficar embaixo do x, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, igual a 1. O que mudou? Que aqui, ao invés de ficar a ao quadrado, aqui é a ao quadrado quando a minha elipse está com o eixo maior na horizontal, no eixo do x. Quando a minha elipse tiver o eixo maior no eixo dos y, vai ficar b ao quadrado, ok? Então, essas duas aqui são as equações reduzidas da elipse. É a mesma equação, só vai mudar a posição. O a ele vai ficar embaixo do x quando ele for o lado maior. O a e o b vai ficar embaixo do x quando ele for o lado maior, tá? Bem, então como é que a gente utiliza? Quando o eixo maior for o x, e eu vou utilizar o b ao quadrado embaixo do x ao quadrado quando o eixo maior for o y, tá? Vamos ver agora como é que a gente vai resolver algumas equações. Vamos lá? Determine as coordenadas dos focos, as coordenadas das extremidades do eixo maior e a excentricidade da elipse. E nós temos aqui a equação reduzida, x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Bem, então vamos fazer aqui a nossa elipse. O que ele está querendo? As coordenadas dos focos. Então, eu tenho aqui o foco 1 e o foco 2. Como estamos em um plano cartesiano, o que são coordenadas? O elemento de x e y, que vai me dar esse ponto aqui do foco 1, e o elemento de x e de y, que vai me dar esse elemento aqui do foco 2, a posição exata do foco 1 e do foco 2. Está me pedindo as coordenadas das extremidades. Então, ele quer o meu A1 e ele quer o meu A2. Porque está pedindo das extremidades do meu eixo maior. Se pedisse do meu eixo menor, seria o B1 e o B2. E a excentricidade. Como é que a gente acha a excentricidade? A excentricidade vai ser igual ao C sobre A. Então, vamos lembrar qual é a equação? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, vamos olhar para cá. Quem é a ao quadrado? É 25.
Então, A ao quadrado é igual a 25. A é igual a raiz de 25. Esse expoente vai em forma de raiz para o outro lado. Então, vai ficar raiz de 25. A é igual a 5 ao quadrado. Eu vou simplificar o 2 do expoente com o índice 2 da raiz. Então, A é igual a 5. Já descobri quem é A. E o B? B ao quadrado, segundo a nossa fórmula, B é o 9. É igual a 9. Então, B é igual a raiz de 9. Raiz quadrada de 9. O 2 do expoente foi em forma de raiz. B é igual a raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Tirei de dentro da raiz o 3. B é igual a 3. Já sei o A, já sei o B. Quem falta eu saber? Falta eu saber quem é o C. Então, eu tenho aqui, ó. O C é esse pedaço aqui, ó, que vai aqui do F1 até o 0, do F2 até o 0. Eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras. Então, o que eu vou fazer aqui? Quem é A ao quadrado? A ao quadrado é 25, já está aqui, ó, 25, tá? Quem é B ao quadrado? É igual a B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? 9. Mais C ao quadrado. Então, vamos trocar de lado. C ao quadrado mais 9 é igual a 25. C ao quadrado é igual a 25 menos 9. C é igual a 25 menos 9 dá 16. Raiz de 16. Esse quadrado aqui foi para o outro lado. Então, C é igual, raiz de 16 é 4 ao quadrado, C é igual a 4. Achei o A, achei o B, achei o C. Agora vamos responder ao que o problema pediu. Determine as coordenadas dos focos. Quem é o meu foco? É a distância do 0 ao C. Que distância é essa? 4. Então, o meu foco 2 vai do ponto 4 do eixo X. No eixo X ele é 4. E no eixo Y é 0. Ó, ele está em cima do eixo X. E o meu foco 1? Ele vai do menos 4, do 0 para cá, que é o 0. Para a esquerda é negativo. Então, vai do menos 4 até o 0. Então, aqui eu tenho a coordenada 4 e 0 para o F2 e menos 4 e 0 para o F1, para os meus dois focos. Então, já respondi a primeira pergunta, tá? E o que mais ele quer? As extremidades, as coordenadas, a posição dele em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Qual é esse ponto aqui, A1? Quem é A? A é 5. A é todo esse pedaço aqui, tá? Que é o A. Então, se aqui é 5, quando X for 5, Y vai ser 0. E quem é o A1? Vai ser, aqui é o menos 5. Se a distância é 5, ó, 5 e 5. Então, vai ser, as coordenadas serão menos 5 e 0. Respondi a primeira parte das perguntas. As coordenadas dos focos, menos 4 e 0, 4 e 0. As coordenadas das extremidades do eixo maior, menos 5 e 0, 5 e 0. E a excentricidade da elipse. A excentricidade é igual a C sobre A. Então, a excentricidade é igual. Quem é C? 4. Sobre A. Quem é A? 5. Então, a excentricidade vai ser igual a 4 quintos. O que é 4 quintos? 4 dividido por 5. Não dá para dividir, vou botar 0. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. Então, a minha excentricidade é 8 décimos, 0,8. Ou seja, está mais perto de 1 do que mais perto de 0. Isso quer dizer que a minha elipse é bem achatadinha, tá? Porque a excentricidade dela é 8 décimos, ou 4 quintos, ok? E se me pedissem a coordenada do eixo menor, aqui pediu do eixo maior, 5 e 0, menos 5 e 0. E se me pedissem as coordenadas do eixo menor, ó, seria do meu B, essa parte aqui, ó, seria do B1 ao B2. Que coordenada seria essa? Aqui não é 3?
Aqui está abaixo, está no eixo y abaixo de zero. Então, aqui o x é zero, x aqui é zero. E o y? Menos 3. E aqui? Quem é o x? O x aqui também é zero. E o y é 3. B é 3. Então, nós achamos quem é A, achamos quem é B, achamos quem é C e achamos a excentricidade dessa elipse aqui. Vamos para mais um exercício? Vamos lá? Determine os focos e as extremidades. Eu tenho aqui 4x² mais 25y² igual a 100. Está diferente, não está? Então, outra, qual é a fórmula que a gente conhece? X² sobre A² mais y² sobre B² é igual a 1. Então, a minha intenção é transformar isso aqui nisso aqui, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou dividir toda essa equação por 100. Eu dividindo 100, por que 100? Se aqui fosse 40, eu ia dividir por 40. Se aqui fosse 50, ia dividir por 50. Se aqui fosse 20, ia dividir por 20. Eu sempre vou dividir pelo número que está a minha igualdade. Então, eu vou dividir toda a minha equação por 100. Então, vai ficar 4x² sobre 100 mais 25y² sobre 100 é igual a 100 sobre 100. Pronto. Primeiro passo eu já fiz, dividi tudo por 100. E agora? Agora eu vou dividir, aqui são múltiplos, então eu posso dividir. Posso simplificar aqui por 4 e aqui por 4. Aqui por 25 e aqui por 25. Aqui, 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, como é que vai ficar aqui? 4 dividido por 4 vai dar 1, x². 100 dividido por 4, 25. Mais 25 dividido por 25 vai dar 1. Então, vai ficar 1y². 100 dividido por 25 vai dar 4. 100 dividido por 100 dá 1. Pronto. Chegamos no modelo que eu tinha da equação reduzida da elipse. x² sobre A² mais y² sobre B² é igual a 1. Agora ficou mais fácil, né? Então, eu tenho que determinar os focos. Quem são os focos? O foco é o C. C é o foco. Então, quando fala determine o foco, eu quero quem? Eu quero achar o lado C, aquele pedacinho que vai do 0 ao F1 e do 0 ao F2. Lembrando aqui da nossa elipse. Tá? O foco é essa distância aqui, é o C. Tá? Aqui é o F1, aqui é o F2. Então, ele quer os focos e as extremidades. Quais são as extremidades? O A1 e o A2. O B1 e o B2. Quem é o A? Todo esse pedaço aqui é o A. Todo esse pedaço aqui é o B. Lembra disso? Tá? Então, vamos lembrar. Aqui é o C, aqui é o A, aqui é o B. Então, ele quer os focos, então eu tenho que achar quem é o C e as extremidades. Então, eu tenho que achar quem é o A e quem é o B. Quem é o A? É só olhar agora aqui da minha equação. A ao quadrado é igual a 25. A é igual a raiz de 25. Esse expoente foi para o outro lado de forma de raiz. A é igual a 5 ao quadrado. Elimino da raiz. A é igual a 5. Então, eu já achei o meu primeiro extremo. 5 e menos 5. Mas como eu falo de distância, eu já achei que é 5. É o meu primeiro extremo. Eu não preciso botar 5 e menos 5, a menos que me pedissem as coordenadas. Aí eu iria colocar 5 e 0, e menos 5 e 0, tá? Que são as coordenadas. Mas aqui está pedindo apenas as extremidades. Então, é 5 e menos 5. Quem eu quero é o A, que é o 5. Agora, B. Eu tenho que achar agora a extremidade do meu eixo Y, que é o B1 e o B2. Eu vou olhar aqui, é quem está embaixo do Y², o B. Então, B ao quadrado é igual a 4, B é igual a raiz de 4, o 2 foi em forma de raiz, B é igual a raiz de 2 ao quadrado, tirei da raiz, B é igual a 2. Pronto, achei o meu B. Então, o meu B1
que é 2, e meu B2 vai ser menos 2, porque está embaixo, mas o meu B que me interessa. Então, já achei o A e já achei o B, já achei as minhas extremidades. Agora eu vou achar o foco. Como é que eu vou achar essa distância do 0 até o F1 e do 0 até o F2? Achando C. Vou usar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, para eu achar o C. Quem é A ao quadrado? 5 ao quadrado. Quem é B ao quadrado? 2 é igual a 2 ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vai ficar 25 é igual a 4 mais C ao quadrado. Troquei de lado, C ao quadrado mais 4 é igual a 25. C ao quadrado vai ser igual a 25 menos 4. C ao quadrado é igual a 21. C vai ser igual a raiz de 21. Bem, a raiz de 21, ela é aproximadamente 4,58. Tá? Só para a gente poder saber aqui. Ela tem que ser menor que 5, ok? O ponto focal tem que ser menor do que a minha distância A. Então, é aproximadamente 4,58. Mas vamos deixar na raiz mesmo. Então, eu vou achar aqui. Vai ser raiz de 1, de 21, e menos raiz de 21. Esses são os meus focos. Então, quem é o meu foco? C é igual a raiz de 21. Os meus extremos, 5 e 2, tá? Os extremos do meu eixo maior, 5. Os extremos do meu eixo menor, 2. Se eu falar que é 5, você já sabe que é 5 para o lado positivo e menos 5 para o lado negativo. Se eu falar que é 2, você já sabe que é 2 acima do eixo X, que é o positivo, e abaixo do eixo X, negativo, ok? Então, eu não preciso colocar as coordenadas, a menos que peça, tá? Aí, se pedir as coordenadas, aí eu teria que colocar aqui, ó. Raiz de 21 e 0, raiz de menos 21 e 0, tá? Mas como não pediu, eu posso deixar minha resposta A, B e C, que é o meu foco e as minhas extremidades, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre elipse. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para me apoiar, ok?